Família palmeirense, Palmeiras se preparando para esse jogo de sábado, né? Contra o Juventude, jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras hoje que é líder da competição, vale ressaltar aqui, muita gente está esquecendo disso. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, tem o mesmo número de pontos do Flamengo, só que tem uma vitória a mais, né? E o principal, pessoal, tem um jogo a menos, né? Caso o Palmeiras vença seu jogo no sábado contra o Juventude, o Palmeiras pode abrir 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais, que seria importante. É a mesma coisa de ter 6 pontos de vantagem. No caso, ter 3 pontos e 2 vitórias. O Palmeiras pode vir com algumas novidades, né? Jogadores convocados, jogadores lesionados. Mas a expectativa do torcedor palmeirense eu acho que é a melhor possível, né? Nada melhor do que você fazer um jogo atrasado em casa, né? Contra o Juventude. Não é um dos principais times do futebol brasileiro hoje. Claro que o assunto essa semana é toda a questão da Libra, Palmeiras, Leila Pereira, BAP, né? Mas a gente sabe que esse jogo será importantíssimo para o Palmeiras. Uma vitória coloca o Verdão com a mão na taça, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo, Band Esporte, link da descrição. Vamos acompanhar. Para o jogo contra o Juventude, o Palmeiras tem a recuperação do Kelvin, jogando ali pelo lado, Massa. O Kelvin voltou a fazer os trabalhos em campo, né? Cara, escalar o time para sábado não vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? Tem o Sousa que tá com edema. O edema do Memphis demora quanto tempo, Vessa? Demorou 23 dias. 23 dias para resolver. Normalmente edema se resolve em 10, 12. 10 a 15, de 10 e 15 é o que se fala. Depende do atleta, né? Então, como ele se machucou domingo na hora do gol, quem do terceiro Fux gol... também, lembra? No primeiro jogo contra o Corinthians, não conseguiu jogar o segundo, depois acho que demorou uns 10, demorou uns 10, 12 dias para voltar. Se eu não me engano. Então, Sousa só contra o Red Bull e olhe lá, que aí você completaria os 10 dias mínimos, né? 10 a 12 mínimos para ele estar em campo ou estar no banco, pelo menos para jogar alguns minutos. Então o Kelvin é uma ótima notícia. O Palmeiras tem Murilo, Fux, Mikael e o Benedetti para a zaga. Para a lateral esquerda e para a direita ele está arrumado, né? O Kelvin e o Giai. Para a esquerda tem o Piquerez que não foi convocado e o Jefté. Aí agora é que começa o problema, né? Não tem 5 para colocar em campo. O Martínez foi convocado, o Aníbal também, para o primeiro jogo contra o Juventude. O que a gente está sabendo já? 4 jogadores da base que estavam no Mundial, eles foram... Já tem um treinando lá, que é o Larson, né, jogador que o Palmeiras contratou do Goiás, do Sub-20, já estava treinando lá. Vai ter de volta o Coutinho, o Luigi e o Eric Belé. Então, com esses 4, vai ter que compor o time e o banco para jogar contra o Juventude. Já mais de 20 mil ingressos vendidos. Teremos aí lotação total no Allianz Parque para sábado. Existe um movimento da torcida do Palmeiras de deixar as diferenças de lado. Pardabel, amendoim, passapano, fora Abel, de lado, para que se olhe para jogadores e comissão técnica nessa reta final de temporada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala isso, porque a efervescência política do Palmeiras sempre é muito forte também, arquibancada, Leila. Essa discussão que envolveu a arbitragem do jogo contra São Paulo, Flamengo, de alguma forma fez todo mundo internamente olhar para si e falar, olha, peraí. Internamente nem tanto, externamente fechou, esquece. Agora não há mais divergências entre os palmeirenses. A Mancha hoje publicou um texto, bem bonito até, achei legal. Outras mídias estão divulgando o texto e existe agora um movimento de união em torno do Palmeiras, de 12 jogos, 13 jogos de Campeonato Brasileiro e 2 para chegar a uma final de Libertadores. Então, as diferenças de torcida no Allianz Parque, aquelas coisas que a gente andou vendo, ponto final, acabaram. O Palmeiras voltou a olhar para si mesmo, a sua torcida inclusive. Vocês vão ver o ambiente do Allianz Parque sábado no jogo contra o Juventude, Red Bull, e na sequência é isso que vai acontecer.
O Massini fala muito disso, são exemplos históricos, né? Sim, evidentemente, né? Acho que a nota do Palmeiras pós-jogo do São Paulo, mirando o que tinha acontecido e, sobretudo, ali para frente em relação ao Flamengo, o movimento do BAP, etc. e tal, as acusações de benefício ao Palmeiras, tal, e provocam essa coesão, né? Nesse momento, de fato, e acho que é aquilo, o Vessone vem falando. Palmeiras vai disputar, tem 2 meses para disputar os 2 principais títulos da temporada. E acho que o Abel adora, né? O Abel fala que ele nunca vai esquecer o que ele ouviu, mas ele adora essa coisa da... Todos somos Todos somos um, nós contra todos. E o Palmeiras tem isso na sua história, né? O Filipão também usava muito isso, essas máximas e tal. E acho que é o que o manifesto da torcida... O manifesto da torcida conversa com o manifesto da oficial pós-jogo com São Paulo. Arnaldo, você tem criticado também muito a diretoria do São Paulo. Eu? Imagino. Não sem razão. Mas esse efeito não poderia ser também no São Paulo? Porque sai do jogo prejudicado e de repente... Depois a gente vai falar... A diretoria do São Paulo está tentando algumas novas medidas. Não nesse aspecto, eu acho que não tem mais como... O São Paulo, de novo, nessa história, é café pequeno. O presidente do São Paulo, em 5 anos, diminuiu o São Paulo. E não é uma questão só econômica ou de número de taças. Ele diminuiu institucionalmente. Então, pouca gente lembra que o São Paulo foi absurdamente prejudicado no clássico com o Palmeiras. Já virou outra discussão, né? Outras situações e tudo mais. A ponto de até deputado do Rio de Janeiro entrar com a questão do queremos o áudio, a ponto do Boto ir ao STJD, Sabe por quê, Napoleão? Porque o perfil do presidente do São Paulo é só uma constatação, não é uma crítica ou um elogio. Assim como a gente fez a descrição do perfil do BAP e o perfil da Leila. O perfil do presidente do São Paulo, um conciliador, que também, como a Leila, como o BAP, tem outras pretensões depois do São Paulo, porque a vida do cara não acaba depois que ele é presidente do São Paulo, nem a da Leila, nem a do BAP. Então, o conciliador dele, o que conversa com os presidentes de federação, o Casares gosta de estar ao lado do Reinaldo da Federação Paulista, ao lado de qualquer presidente da CBF, pode ser qualquer um que esteja, ao lado do prefeito, ao lado do governador, ao lado... A conciliação, o perfil conciliador do Casares não trouxe nada para o São Paulo. Sempre com Massa também, que trouxe o contrato, né, para falar do critério. E a reportagem é a seguinte: o Landim assina um contrato que é questionado pelo BAP hoje, mas que, nas aspas trazidas aqui, o critério, né, em nota enviada à reportagem, o Flamengo diz que o texto exclui parte da ponderação, o texto publicado pelo Lavieri, né, com base nas receitas de cada plataforma de exibição. E diz que no contrato a Globo paga um preço por todos os direitos, não existe explicação de preço por plataforma. E a Libra rebate que se o critério não fosse claro, a Globo não teria feito o pagamento. E aí o critério está explicado mais abaixo nessa reportagem, diz o seguinte: a porcentagem de audiência de cada clube, né, soma do número de indivíduos que assistiram aos jogos ao vivo do clube como mandante e visitante dividido por 2, dividido pelo número total de indivíduos que assistiram aos jogos da Série A do campeonato em cada plataforma, assinatura de 4 de dezembro de 24. Como o Vessone falou, Arnaldo, Massa, enfim, amigos que estão vendo com a gente, é natural que a gente vê isso no governo brasileiro o tempo todo, nas prefeituras, no estado. Entra uma nova gestão, não concordo, não está errado, vamos acabar com esse programa X porque eu acho que o programa Y é melhor. Normal, mas agora isso passa por uma decisão que envolve muitos mais clubes. E o Landim tinha o poder para assinar o contrato. É natural que o BAP queira até rever e provoque uma discussão nova. Ele quer provocar, mas até aqui a adesão só de Volta Redonda, né? Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa importante do jurídico e ela diz o seguinte: o litígio deve ser em câmara arbitral, escolhido pela Libra, na qual o Flamengo faz parte, e aceitou que se tiver um litígio muito grande, que isso vá ser resolvido em câmara arbitral, vai para a câmara arbitral, vai demorar um tempão. Então,
aqueles clubes que estão necessitando do dinheiro para ontem, precisa ver como vai ser paga a terceira parcela, se o Flamengo vai bloquear ou não, né? Se vai ficar só nessa segunda. É preciso que se movimentem para, ao chegar na Câmara Arbitral, sair da Justiça do Rio de Janeiro. O que é a Câmara Arbitral? Eu escolho um advogado, o Vessone, que tem diferenças comigo, aliás não, o Arnaldo, que tem diferenças comigo, escolhe outro, certo? E nós dois escolhemos um árbitro, uma pessoa que vai... Essa é a sugestão do Vessone para o jogo entre Flamengo e Palmeiras. Isso. No campo, né? Assim funciona a Câmara Arbitral, né? Alguém que vai ouvir os dois lados e vai tomar a decisão, vai mediar o conflito. Vai demorar um tempão, vai passar Palmeiras e Flamengo, uma eventual, hipotética final de Libertadores, mas eles vão chegar a um acordo. Porque mas tem um elemento muito importante que é o que você falou, que é o fato de que muitos clubes precisam de dinheiro amanhã. Então, esse é o meu ponto. O que eu espero é o seguinte, que a justiça tenha um entendimento, assim, eu não sou advogado, nada. Eu só espero que a justiça tenha o seguinte entendimento: o Vitória, o Grêmio, os outros recebam o dinheirinho deles e que depois, ao decidir, se for o caso, paga retroativo ao Flamengo, tire do 5º ano, eu não sei. É que eu não acho justo o Vitória, que está precisando muito dinheiro para pagar os seus funcionários, ficar sem esse dinheiro. O que pode acontecer é a justiça entender o mérito do Flamengo, entender o mérito da Libra, desbloquear o dinheiro e encaminhar para a justiça arbitral, para a arbitragem. Acho que isso seria uma coisa uma saída, de bom tom. Mas o que coloca em debate essa tua questão, né, Arnaldo, é o seguinte, é que parte da ideia do BAP de renegociar, temo que ele mesmo falou, vamos ver se os clubes têm um bom senso de compreender, é a pressão. É a pressão, porque se eu estou precisando de dinheiro agora, a gente pode sentar e renegociar. Se eu não estou precisando, amigão. Aliás, é nisso que o Flamengo aposta, né? Também. Além do direito que ele pensa ter, e acho até que tem, de conversar novamente sobre isso, mas como tentou durante 10 meses e não deu certo, ele foi para o extremo e bloqueou o dinheiro na Só que no caso do Palmeiras, a casa para ele cai, porque o Palmeiras fala, tá bom, vamos embora. Eu não estou precisando desse dinheiro desesperadamente, vamos embora. Assim como o Flamengo não faz um campeonato sozinho, o Palmeiras também não faz. Então, exato. Se a coisa apertar em Salvador, o Vitória fala, gente, a gente vai cair de divisão se não pagar o salário agora. Ele pode passar a mão no telefone e falar, Flamengo, pensei melhor, eu vou com você nessa. Pode provocar uma discussão dentro da Libra. Uma rediscussão. Uma rediscussão. Um não vai conseguir, 2 melhora um pouquinho, 10 é outra história. Né? Eu acho que essa situação está apenas no... O surpreendente, na verdade, depois desse cenário de divisão de poder que você traçou nos últimos anos, última década, Palmeiras e Flamengo estarem até o ano passado numa mesma ideia de liga, né? No mesmo grupo, numa mesma ideia, né? E acho que agora é uma situação que, insisto, pelo perfil ou pelos perfis dos dois dirigentes, a possibilidade de cessão, de ceder alguma coisa, eu acho que é bem, bem pequena, né? Enfim, eu nunca acreditei na prática num projeto de liga no Brasil, justamente por essas situações muito mais individualistas do que gerais. E aí não tem. E aí, de novo, a gente vai voltando um pouco e vai vendo que a organização de campeonatos, distribuição de acesso, descenso, regulamentação, bola, árbitro, comissão de arbitragem vai ficar a cargo de uma entidade, já que os clubes não têm capacidade nenhuma de fazer campeonato algum. Pessoal, mas eu acho que isso aí todo mundo sabia. Uma liga no futebol brasileiro, vamos ser bem realistas, pessoal, ninguém está olhando aqui em prol do futebol brasileiro. Todos estão olhando para o seu próprio umbigo. Você está vendo aí o Flamengo. O Flamengo está olhando para os interesses dele. Quer saber o que é bom para ele. E não em prol do futebol brasileiro. Então, isso aí, essa conversa de liga que é em prol do futebol brasileiro é muita balela. Todos só olham para o seu próprio umbigo, né? Vamos ser bem realistas. Inclusive o Flamengo, né? Tá brincando aí para ganhar mais dinheiro, né? Sem o Palmeiras, sem o São Paulo, sem o Corinthians. Os clubes brasileiros são incapazes, né? Então, eles escancaram a necessidade de uma entidade. Então, toda vez que eles criticarem a CBF,
qualquer coisa, pode ser na escala, pelo calendário, pela qualquer coisa, eles têm que... Nós dependemos dessa porcaria porque nós somos incapazes. Eles são incapazes. E o BAP me fez lembrar o lance dos treinadores, porque todo mundo já percebeu, o treinador não pede demissão, né? A exceção agora foi o Renato no microfone, mas ele foi a exceção enorme de uma regra que é não pedir demissão. Porque se pede, você perde a multa. E aí o BAP deixou claro, falou assim, eu não vou sair da Libra. A Libra, se quiser tirar, por quê? Porque tem uma multa, que não deve ser nada abaixo, eu não sei o valor, mas deve ser coisa de milhões para você pular fora. Então o BAP falou, não, até 29 eu fico aqui, não tem problema. Se a Libra quiser sair, ela tem a multa. O BAP não vai pagar a multa para sair da Libra, obviamente. E nem os clubes vão barrar o Flamengo, evidente que não vão. Você não tem como você fazer um campeonato, assim, você precisa dos 20, né? Então, se o Flamengo vai estar na B, na C, é outra discussão, mas você não vai excluir o Flamengo. A Libra cai o valor, inclusive, se cai o número de times, lembra? De 10 para 9, já derruba 1 milhão, acho que 100 milhões, tem um valor que cai a cada clube que sai da Libra. E quando eu falo sair da Libra, não é sair da Libra, é sair da Série A. Então, o Vitória, se ele cair para a segunda divisão, para a Libra é ruim. Porque o bolo do dinheiro vai diminuir, já está no contrato. 11 times tem um valor, 10 times tem um valor, 9 times, e aí a torcida vai ser sempre para que a Série A tenha o máximo de times possíveis da Libra. E claro que com a LFU é a mesma coisa. Ainda que tenha havido nesse ano já um percentual retirado dos clubes da Série A para os da Série B, mas é muito pequeno, nem se compara ao volume que a gente está discutindo agora, né? E em meio a tudo isso, evidentemente, são muitas mensagens aqui, vou registrar algumas, né? Participando com a gente na hashtag... Essa você segura o que o Flamengo acha que tem direito e distribui o resto. E vai discutir o mérito lá depois, na arbitragem, né? Tem muita gente questionando a reportagem que eu usei como exemplo aqui. Eu confio no Danilo como repórter, no UOL onde eu trabalhei. É que não está claro na cabeça das pessoas que é o seguinte, o que está assinado é verdade, o Danilo mostrou o documento, precisa detalhar os 30%, quanto que é, da onde vem, por que vem, se é cadastro, você faz a chamada, liga para o cara, levanta a mão, tá assistindo o Flamengo? Tô, entendeu? É isso que precisa ser definido, é uma parte pequena do acordo que precisa ser resolvida, gente. Não fiquem bravos, não se degladiem aí. O Arnaldo mandou aqui uma... vamos continuar agora. Mas não, eu vou trazer... A assessoria de imprensa do Palmeiras também mandou esses outros temas. Só quero dizer que o Marcelo diz aqui, ó, achei que Márcio e Arnaldo estavam brigados, mas se eles estão de bem, deem um mindinho um pro outro, ele sugere aqui. Meu mindinho tá quebrado, então... Eternamente quebrado. Meu mindinho é gordo. Tá quebrado. Vai ter jeito. Bom, sobre esses assuntos aí, primeiro, uma informação do Francisco de Laurentiis, aqui nosso colega de imprensa também, de que o STJD vai convocar o José Botto para esclarecimentos sobre a insinuação de favorecimento ao Palmeiras. Tem um deputado estadual que quer levar o Hilbert do árbitro do VAR para prestar esclarecimentos também lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O deputado tem mais o que fazer. Agora o STJD ele tem uma força, né, dentro do futebol. Claro. Tem aquilo que a gente estava falando no início do comentário, né? O clássico. A Leila praticamente instigou a STJD a tomar as providências. Lembra na nota? Sim. Então esse é o andamento do campo, né, do Campeonato Brasileiro do campo, não da Libra, da divisão do dinheiro. Do campo, é o que o Vessone falou. No Brasileiro, tem jogo dia 25, um time está perseguindo o outro em qualquer passo dado. Já tem a pressão agora para o Vitor Roque ser julgado pelo STJD na postagem. Vai ser um inferno, pode ficar tranquilo, vai ter assunto todo dia sobre isso. E na questão, o que aconteceu? Teve o jogo, os erros do abate, o São Paulo prejudicado. Domingo à noite já virou Flamengo e Palmeiras com o Botto, e a nota do Palmeiras da segunda era mais direcionada ao Flamengo do que ao São Paulo. E continua assim, né? E acho que é essa a questão. Agora o STJD convoca o Botto para esclarecimentos. Bom, e a assessoria do Palmeiras, né, divulgou também, a Leila passa a ser agora integrante da Comissão de Competições Masculinas de Clubes da FIFA, de 25 a 29.
Ela que tem demonstrado já interesse em liga, tem discutido muita coisa para além do Palmeiras. Ela tem interesse em continuar no futebol depois do acabar Palmeiras. O mandato, ela já disse que não vai. Teve um movimento rasteiro de alguns conselheiros de... Pois é, pessoal, Leila aí, né, nomeada a um cargo na FIFA, né? Isso só demonstra a importância que ela tem para o futebol, apesar de muitos não gostar, né? Apesar de muitos não concordar, mas Leila aí sendo nomeada, né? Sendo nomeada e sendo uma das principais agora, né? Pelo que a gente está entendendo aí, vai ser uma das principais da FIFA, né? Mas o Palmeiras se preparando para esse grande jogo aí do sábado, pessoal, jogo importante, jogo que o Palmeiras precisa da vitória. Por que é que eu estou dizendo que o Palmeiras precisa da vitória? Porque o Palmeiras precisa se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Liderança essa que a gente sabe que é importante, né? Chegar ali naquele confronto do Flamengo e ter uma vantagem. E de essencial, uma boa vantagem, né? Se for de 3 pontos, melhor ainda, pessoal. Então, sem sombra de dúvida, é importante vencer esse jogo aí contra o Juventude, né? Jogo atrasado, né? Claro, a mídia de todo o Brasil, o principal assunto é essa questão aí de Leila, de BAP, e sem sombra de dúvida, isso aí ainda vai ter muita discussão, pessoal. Ainda vai ter muita discussão, né? Mas até lá vamos ver, né? O que é que vai dar, né? Uma coisa é certa, o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, assumiu a liderança num momento importantíssimo, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro não é fácil. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis. Claro, sempre vai ter aqueles torcedores que preferem continuar no chororô, como é o caso aí de Arnaldo. Arnaldo, ele prefere continuar no chororô, né? Porque o Palmeiras é isso, porque o Palmeiras é aquilo. E não enxerga a realidade, né? A gente sabe que os árbitros, pessoal, erram para os dois lados. Não veja que árbitro errando só para um lado. Só quem vê árbitro errando só para um lado é justamente Arnaldo, né? Arnaldo que diz que os árbitros... Não, o árbitro erra para os dois lados porque os caras são péssimos, né? Os caras são ruins e realmente erram, né? Mas isso aí é bola para frente, pessoal. Não podemos se apegar a isso e deixar de chororô, né? E a questão aí do Palmeiras, como eu disse, pode ter algumas novidades para esse jogo aí contra o Juventude, né? Eu sei, pessoal. Muitos estão dizendo, esse jogo do Juventude aí vai ser uma goleada, vai ser um jogo fácil. A gente não pode ir com esse pensamento. A gente tem que ir com o pensamento que o jogo vai ser difícil. Se a gente for com esse pensamento que o jogo vai ser fácil, às vezes o jogo pode ser difícil. Então, vamos ao contrário, né? O jogo vai ser difícil para quem sabe o jogo ser fácil, né? E o Palmeiras abrir ali 3 pontos fundamentais, né? Por que eu digo 3 pontos fundamentais? Porque além de abrir 3 pontos, o Palmeiras vai abrir 2 vitórias, pessoal. Por exemplo, aí o Palmeiras abre 3 pontos. Na última rodada tá do mesmo jeito. Aí o Flamengo ganha e o Palmeiras perde. Com 3 pontos de vantagem. Quem é campeão? Palmeiras. Por quê? Uma vitória a mais. Não importa de saldo de gol, que eles tenham 100 gols, 200 gols, não importa, pessoal. Aí é por isso que eu digo que é importantíssimo esse jogo aí contra o Juventude para abrir 2 vitórias e 3 pontos, né? Porque 3 pontos e 2 vitórias é a mesma coisa de ser 6 pontos, viu, pessoal? Ok, não é 6 pontos, mas 4 pontos, né? É a mesma coisa de você ter 4 pontos, né? Porque só uma vitória não vai resolver o problema, né? Só uma vitória a gente sabe que não resolve o problema. O Flamengo tem que torcer pro Palmeiras perder e torcer pro Palmeiras tropeçar outra partida. Ou um empate ou uma derrota para passar na frente do Palmeiras, né? Então, é importante o jogo. Acho que vai ter alguns desfalques, jogadores nas seleções. Mas o elenco que o Palmeiras tem, os jogadores que o Palmeiras tem, a gente sabe que o time do Palmeiras é qualificado. Para mim, grande favorito a ganhar esse jogo aí de Juventude. Se você quer ser campeão e perder para o Juventude, pessoal, aí não pode, né? Não pode passar nem perto de ser campeão. Então é isso. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.